Para você que está me ouvindo, eu peço que você preste atenção nesse momento, porque isso pode reverberar em algum evento que tenha acontecido recentemente na sua vida. Talvez quem tenha problema de ansiedade social saiba o que eu tô falando aí. Eu lembro que eu apresentei um trabalho para um professor que, cara, aquele trabalho que eu apresentei poderia reverberar na não existência do Wesley que vocês conhecem hoje. E, cara, eu nunca consegui falar em público. Eu nunca consegui conversar. Pra você ter noção, eu não conseguia perguntar na aula. Eu não conseguia levantar a mão e fazer uma pergunta pro professor. É sério, velho. Porque eu tinha medo que a pergunta ia ser ruim, que as pessoas iam dar risada, que o professor não ia entender. E aí eu fiz a pior coisa que alguém pode fazer no sentido de enfrentar algum tipo de ansiedade, que é me esquivar. Então eu me esquivava. Eu evitava sempre que podia, eu tinha às vezes boas perguntas pra fazer, eu não perguntava, eu me esquivava. Até que chegou um momento que eu tive que apresentar um trabalho. E cara, ali foi foda. Porque eu me preparei, eu perdi sono, eu fiquei sem dormir. E era pra uma turma de 20 pessoas, velho. Fiquei sem dormir, fiquei mal, fiquei não sei o que. Cheguei a apresentar o trabalho. Cara, sabe aquela sensação? Talvez quem tenha problema de ansiedade social saiba o que eu tô falando aí. É uma sensação, velho, de você... Cara, você quer fazer... Você quer que... Sério, você quer que um carro te atropele, velho, pra você não falar. É um medo tão absurdo, mas tão absurdo. Tem trabalhos mostrando que pessoas com ansiedade social têm um aumento da atividade da amígdala, que é a região que detecta perigo, quando enxerga rostos. Normalmente as pessoas têm um aumento da atividade da amígdala quando enxergam um rosto ameaçador. Nossa. Então você vê um rosto assim, Mata. você vê um rosto ameaçador, você vê uma atividade aumentada da amígdala. Ou seja, aquilo é uma ameaça pra você, é um perigo. A pessoa com ansiedade social aumenta a atividade da amígdala em qualquer rosto. Cara, o que aconteceu? Eu cheguei a apresentar o trabalho e eu não sabia falar em público, eu comecei a gaguejar, eu suava, eu tava lendo os critérios diagnósticos para transtorno do pânico, sudorese, taquicardia, nó na garganta, tudo eu tendo. A turma tava lá e eu tava assim, ó, apresentando, olhando pro clássico de quem não sabe apresentar trabalho, apresenta olhando pros slides, não pra plateia. E leu o slide. Cara, o professor, talvez na inocência, olhou pra mim e falou assim, cara, tá ridículo isso. Eu não tô entendendo, Nossa, eu não tô isso passa um entendendo, pouco, né? eu não tô entendendo o que você tá falando. Não dá. Primeiro, olha pra plateia, não olha pro slide. E cara, eu tava num momento ali, velho, que eu tava totalmente vulnerável. Totalmente vulnerável. Imagina. Ali não era momento de fazer aquilo. Aí, enfim, aí eu saí da apresentação. E o João, que é um amigo que trabalha comigo hoje, a galera conhece, que sempre foi um bom comunicador, ele falou assim, meu, tem que melhorar isso aí, cara. Você não vai conseguir as coisas na vida se você não melhorar essa parte comunicativa. E ele me falou uma coisa, talvez ele não lembre, mas ele me falou uma coisa eu até me emociono. Na parada de ônibus, ele falou assim, cara, nunca perca a chance de falar em público. Ele falou, sempre que você puder, fale em público. Porque isso vai ser a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. E, meu, aquilo ali entrou tanto na minha cabeça, mas tanto assim, velho, que eu falei, a partir de agora, sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou falar. Não interessa. Não interessa se eu tiver medo. Então, obrigado aí, João. Ele sabe que eu sou muito grato. Inclusive, ele foi o primeiro que se beneficiou de tudo que eu tenho hoje, tudo que eu consegui. É a primeira pessoa que eu ajudo sempre. Do ponto de vista de trabalhar comigo, até antes de eu ter clínica formalizada, eu direcionava o paciente para ele. E depois daquilo, cara, eu comecei a encarar falar em público como uma obrigação, sabe? E falar em público, eu digo em vários níveis. Você tem que falar em público, tipo assim, quando você for ao mercado. E se você tem um pouco de ansiedade social, meu, se você for ao mercado, Já fala difícil, com o atendente, cara. Dá um bom dia. Dá um bom dia pro tá. porteiro. Isso é um limiar que inicialmente pode não ser tão complicado, mas é importante você ir quebrando. O seu comportamento, ele é moldável, você consegue aprender determinadas coisas.
E essa parte de falar em público foi uma coisa que eu falei assim, eu não vou mais passar por aquilo que eu passei. Eu não vou mais passar por aquilo que eu passei. Aí sempre que surgiu, eu fui no DCE da universidade, falei assim, por favor, quando vir alguma empresa aqui chamar aluno de psicologia para fazer palestra voluntária, pode dar meu nome. E começou a pipocar. 20 pessoas, 5 pessoas, 8 pessoas, e eu comecei em todas, cara. Garganta trancando, quase tendo uma crise de pânico, ficava sem dormir uma semana, mas velho, eu ia em todas. Eu não vou ficar nessa merda aqui de não conseguir conversar com a pessoa porque eu tenho medo de falar. Cara, aonde tinha oportunidade, comecei a participar em aula. Então eu fiz uma meta na minha semana, de segunda a sexta, pelo menos 3 dias eu tinha que fazer pergunta e participar da aula. E cara, aí comecei a desensibilizar. E aí, esses tempos, 3 anos atrás, eu voltei lá e dei uma palestra para todos os campos de todas as faculdades que eu depois de formado, sobre neurociência, e tinha umas 600, 700 pessoas. E aí ali eu comecei a fazer uma coisa, cara, que foi dentro do ambiente profissional e acadêmico, eu comecei a obter evidências que iam contra a minha crença de desvalor e de insucesso e de fracasso. O que seriam essas evidências? Eu comecei a perceber que eu conseguia. E é isso que basicamente um psicólogo clínico faz com o paciente. Ele ajuda o paciente a perceber que aquela interpretação que ele tem do mundo é por vezes equivocadas e que não existe nada no mundo que justifique aquilo que ele está pensando dele.